pessoal, meu nome é André Valério da Silva, diretamente do Laboratório de Anatomia Humana da UFMS CPTL, e hoje nós vamos observar a anatomia interna do coração. Bom, nessa primeira parte do vídeo eu vou mostrar para vocês a anatomia interna dos átrios e dos ventrículos direito, certo? Então acompanhe aqui comigo. Primeiramente, nós vamos notar que externamente, qual que é a posição dos átrios e dos ventrículos? Bom, então, sempre lembrando que a posição anatômica do coração é mais ou menos essa daqui. O ápice ele vai estar voltado para o quinto espaço intercostal, tá? Ele vai ter essa maior parte da face esquerda dele, ou da face pulmonar esquerda, vai ser formado pelo ventrículo esquerdo, enquanto que essa face que vocês estão vendo aqui, ó, onde nós encontramos o ventrículo direito, ele vai formar a face externo-costal, e um pouco mais aqui em cima, onde nós encontramos a aurícula direita, ó, nós vamos encontrar a face pulmonar direita do coração. E aqui nessa região, na aurícula direita, é onde eu encontro o átrio direito. Então daqui para baixo eu vou ter o ventrículo direito. E para o ápice do coração eu vou ter o ventrículo esquerdo. Tá bom? Um ponto que ajuda a gente a delimitar um outro é esse sulco aqui, onde tem essa artéria aqui, ó. O ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda, ele passa pelo sulco interventricular anterior. Então eu tenho um ponto anatômico entre ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Bom, vamos observar então. Externamente, no átrio direito, duas estruturas que nós vamos encontrar de forma muito simples são as veias pulmonares. Não, as veias pulmonares não, a veia cava superior e a veia cava inferior. Então eu noto aqui na aurícula direita, ó, eu vejo, por exemplo, essa daqui, ó, que seria a veia cava superior. E um pouco mais aqui embaixo, eu vou encontrar a veia cava inferior. Bom, se eu pegar uma pinça, se eu pegar um objeto e passar por elas, eu vou notar que as duas elas chegam na mesma região. Elas vão finalizar dentro da mesma cavidade cardíaca, que é o átrio direito. Certo? Bom, essas outras estruturas que estão aqui, que eu não dei o nome, vão compor a anatomia do átrio esquerdo, que eu vou mostrar no próximo vídeo. Bom, vamos aproveitar esse coração e vamos aproveitar que ele está aberto. Nós vamos rebater um pouco as estruturas. Eu rebato e eu vou tentar identificar as estruturas da sua anatomia interna. Bom, algo que chama bastante atenção quando você olha para dentro, tanto do átrio direito quanto do átrio esquerdo, é a presença desses feixes musculares aqui, ó, onde eu estou passando a ponta do dedo. Esses feixes musculares são chamados de músculos pectíneos. Eles têm esse nome por terem essa forma pequena, são chamadas de pectíneos. Então, isso é uma das características que identifica a parede dos átrios. Eles possuem músculos pectíneos. A despeito de diferença entre as duas câmaras, o átrio direito ele tem bem mais músculos pectíneos do que o átrio esquerdo. E vocês vão observar quando vocês forem notar a anatomia interna do átrio esquerdo. Os músculos pectíneos eles possuem um limite. Geralmente o ponto de secção ele acaba pegando justamente em uma prega, tá bom? Que a gente chama de prega terminal, onde finalizam os músculos pectíneos, tá bom? Muito bem. Eu noto também que o átrio direito ele possui outras estruturas. Aí eu vou aproveitar, eu tenho um outro coração que ele está um pouquinho mais aberto que esse, para não exagerar aqui nas estruturas e de repente estragar um pouco esse coração, eu vou me aproveitar desse que está um pouquinho mais aberto. Ó. Tá, então esse aqui é o átrio direito, foi seccionado, ó. Tá para notar que esse coração ele tem o átrio direito maior, tá bom? Mas eu consigo observar as mesmas estruturas. Por exemplo, eu tenho os músculos pectíneos que estão aqui,
tem os músculos pectíneos que estão aqui. E eu noto aqui ao lado, aqui, ó, quando ele faz essa volta aqui, eu encontro uma fossa. Ó. Essa aqui é chamada de fossa oval, tá bom? E na borda da fossa oval eu tenho um limbo, que eu chamo de limbo da fossa oval. Qual que é a função da fossa oval? No adulto, nenhuma. Na verdade, é interessante que ela se feche antes do nascimento. Tá? Ela tem uma função, que é uma função embriológica, na qual, uma vez que os pulmões ainda não estão maduros, o coração não vai bombear todo o sangue que chega tanto no átrio, depois esse sangue passa para o ventrículo direito, e depois ele vai enviar por meio da artéria pulmonar para os pulmões. Só que na vida fetal, os pulmões ainda não estão maduros. Tá? Então, por conta disso, esse sangue ele não pode ir direto para os pulmões. Então, ele passa aqui, na vida embriológica, do átrio direito para o átrio esquerdo. Tá bom? E ele passa por no meio desse forame. Uma parte desse sangue passa, que é o forame oval. Seria o forame redondo. Certo? Muito bem. Eu tenho uma outra estrutura aqui também, ó, que é a abertura de um seio, tá? Que é chamado que é um seio venoso, que ele drena sangue do próprio coração e ele despeja esse sangue não oxigenado dentro da câmara do átrio direito. Esse aqui é a abertura para o seio coronário. E existe uma válvula aqui, ó, que é a válvula do seio coronário. Inclusive ela está até meio partidinha aqui, ó. Bom? Eu tenho outras estruturas que seriam alguns outros furinhos que tem na parede dos átrios, ó, indicam a passagem de microvasos que despejam sangue dentro da parede do átrio. Tá bom? Isso faz parte do componente de retorno venoso também para dentro da câmara cardíaca. Certo? Muito bem, no caso, o sangue do próprio coração. Muito bem. Agora eu noto que entre o átrio e o ventrículo existe uma borda aqui, né? Existe um ponto aqui, existe uma abertura, existe um ósteo. Isso aqui é chamado de ósteo átrio-ventricular. Bom, esse ósteo ele vai se manter firme por conta do esqueleto fibroso que tem no coração, tá bom? Então são pontos do coração que você tem um anel fibroso que faz uma circunferência aqui. Isso aqui, quando ele está fechado, né, ele forma uma circunferência. Além desse esqueleto fibroso, ele fornece a sustentação para que a válvula funcione de forma correta. Tá bom? Então, entre o átrio e o ventrículo, eu tenho uma válvula, que eu vou chamar de válvula átrio-ventricular. Bom, a válvula átrio-ventricular ela é formada por válvulas. Inclusive, eu consigo observar os folhetos dessas válvulas aqui, ó. Bom, eu consigo notar os folhetos dessas válvulas. Vejam só. Né? No caso do lado direito do coração, a válvula átrio-ventricular direita é formada por 3 válvulas. Ó. Uma válvula, uma outra válvula e uma outra válvula. Certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma válvula átrio-ventricular um pouquinho mais anatômica. Então vocês vão notar que a válvula átrio-ventricular, ó, ela é formada por folhetos, ela é fixa por meio de cordas tendíneas, são cordões tendinosos, na parede da outra câmara, ou seja, na parede do ventrículo, no caso do ventrículo direito. Bom, falando sobre o ventrículo direito, é uma característica própria dos ventrículos. Ó. Quando você abre aqui a parede ventricular, veja que ela estava aqui fechada, você faz uma secção, você encontra esses músculos que têm a forma de trabéculas, ó. Assim, formas trabeculares, né? Ó, olha só aqui, tem essas trabéculas aqui que está na parede dos ventrículos. Inclusive a gente pode observar nessa peça aqui também, ó, tá?
tem essas trabéculas aqui, ó. Essas trabéculas, elas são chamadas de trabéculas cárneas. E é uma característica que me ajuda a identificar os ventrículos. Eu tenho tanto no ventrículo direito quanto no ventrículo esquerdo, tá? Uma das características, por exemplo, do ventrículo esquerdo é que as trabéculas cárneas são mais finas e mais abundantes do que no ventrículo direito. No ventrículo direito elas seriam um pouco mais grossas, tá bom? Muito bem. Agora, além dos músculos das trabéculas cárneas, eu também vou encontrar esses músculos em forma de cones, ó. Em forma de cone, tem forma de uma papila. Isso aqui já são chamados de músculos papilares, tá? No caso, se eu tenho uma válvula atrioventricular formada por 3 válvulas, então eu vou encontrar 3 músculos papilares que podem sustentar essas válvulas. Bom, no caso, no ventrículo direito, eu vou encontrar 3 músculos papilares. Ó. Esse que eu estou aqui apontando é o maior músculo papilar que eu vou encontrar dentro dos ventrículos. Ó. É o músculo papilar anterior. Tá bom? Nota-se que ele é bem dos 3 que eu vou demonstrar aqui, ele é o mais, assim, é o maior deles, tá? Ó. Então, deles saem músculo papilar anterior, saem as cordas tendíneas que vão prender a válvula anterior da válvula atrioventricular. Bom? Ela não prende só essa daqui, tá? A gente vai perceber, ó, que desse músculo papilar, as suas cordas tendíneas, ó, elas estão indo para posterior também, ó. Isso, porque ela vai se prender aonde também? Ela vai se prender agora aqui, ó. Notem que eu tenho um outro músculo que está na parede posterior do ventrículo, ó, do ventrículo direito. Ó. Esse aqui é um músculo papilar posterior. Bom, ele é em número de 2, ó. Geralmente a gente encontra em 2. Ele é menor que o músculo papilar anterior e as suas cordas tendíneas, ó, elas vão se fixar em uma válvula, que é a válvula atrioventricular posterior. Tá bom? E nessa válvula atrioventricular que compõe a válvula, né? Essa válvula, ela também é sustentada tanto pelas cordas tendíneas do músculo papilar posterior quanto do anterior, ó. Tá? Então, as cordas tendíneas do músculo papilar anterior sustentam a válvula anterior e vão sustentar a válvula posterior. Certo? Bom, tem mais uma. Ó. Se eu pegar agora o coração, ó, nessa mesma posição e eu rodar, tá? Eu vou notar que tem uma outra válvula aqui, ó, que está aqui, onde eu estou pinçando. E se eu puxar a corda tendínea dela bem devagarzinho, eu vou encontrar a origem dela, que é nesse músculo papilar aqui, ó. Esse músculo papilar, ele está no septo interventricular. Então eu vou chamar esse músculo papilar de músculo papilar septal. E ele tem também cordas tendíneas que vão prender uma válvula, tá? Uma válvula que compõe a válvula. Essa válvula vai se chamar válvula atrioventricular septal, tá bom? Ou simplesmente de válvula septal, tá bom? Mas ela vai compor a válvula atrioventricular, certo? Então, nesse coração, eu consegui identificar as 3, ó. A septal, músculo papilar septal, válvula atrioventricular anterior, a válvula anterior, e posteriormente aqui, ó, eu encontrei o músculo papilar posterior, pela sua válvula posterior. Outra estrutura muito interessante aqui, ó, que dá para se observar também, ó, é esse septo, essa trabécula cárnea aqui, ó. Veja que ela se destaca das outras, né? Ela meio que sai do septo interventricular e ela se destaca, ó. Tá? Isso aqui é chamado trabécula septo marginal, bom? Porque ela sai do septo e vai em direção à margem do coração. Por ele percorre um feixe atrioventricular que é o tronco direito,
tá bom? Que faz parte do sistema de condução cardíaca do coração. Certo? Muito bem. Uma vez o sangue ele passa pela válvula atrioventricular, esse sangue sai do átrio, atinge o ventrículo direito e ele vai ser deslocado depois para a sua saída, ó. E a saída é nessa região aqui, ó, onde eu tenho a formação do tronco pulmonar. Aí eu vou notar que essa parede aqui do tronco pulmonar, ela é mais lisa, ó, do que do restante do ventrículo, porque aqui eu não tenho trabéculas cárneas, né? Então ela é uma parede lisa, tá? Esse coração é muito interessante também, porque eu consigo notar que a estrutura interna do coração ela é bem brilhosa, ó. Ela é brilhosa porque ela é formada por endocárdio. E o endocárdio tem o mesmo tecido endotelial que eu encontro dentro dos vasos. Bom, então essa porção aqui seria o endocárdio, teria uma outra porção mais carnosa aqui no meio, que é o miocárdio, formado pelo músculo cardíaco, e eu tenho uma outra porção externa, que é o epicárdio, tá bom? Ou o que também seria de lâmina visceral do pericárdio seroso, certo? Muito bem. Falando sobre aqui o tronco da artéria pulmonar, eu vejo que na junção entre ventrículo direito e a artéria que está aqui, ó, eu tenho um conjuntinho, ó, de válvulas, ó. Eu tenho um conjuntinho de válvulas, certo? Essas daqui são as válvulas do tronco pulmonar, tá bom? Essas válvulas, elas servem para que o sangue ele não reflua, ele não entre novamente para dentro da cavidade ventricular, tá bom? No caso, a válvula atrioventricular direita, ela impede o refluxo do sangue para dentro do átrio direito, né? Então ela funciona impedindo que o sangue volte, né? Quando você tem a sístole ventricular, os músculos papilares eles puxam a corda tendínea, que puxa a válvula. Então o sangue que está aqui dentro, ele tenta voltar para o átrio, mas ele não volta por conta da válvula. Tá? E aí a válvula, o sangue só tem um destino aqui, que é sair pela artéria troncopulmonar. Tá bom? Então ele impede durante a sístole ventricular. Inclusive os músculos papilares se contraem até antes do ventrículo, né? Para justamente puxar, eles tracionam a válvula e o sangue empurra a válvula e esse tracionamento não deixa a válvula entrar em prolapso, tá bom? E isso eu não tenho refluxo do sangue. É o mesmo mecanismo aqui, ó. Só que o que acontece aqui? Eu não tenho corda tendínea, ó, tá? Essa válvula, essas válvulas que eu consigo observar aqui no seio do tronco pulmonar, ó, elas têm uma porção livre, ó. Essa porção livre a gente chama de lúnula, tá? Porque ela lembra uma meia-lua. Essa porção livre ela tem uma lúnula. E elas funcionam assim, quando o sangue ele passa para dentro da artéria troncopulmonar, ele tende a voltar. Quando ele vai voltar, ela abre, ó. E aí o sangue é impedido de retornar. Nisso já está tendo uma outra ejeção do sangue novamente. Então o sangue ele empurra e não deixa, essa válvula impede com que o sangue fique aqui represado, como também evita que ele retorne para dentro do ventrículo direito. Certo? Eu tenho dessas válvulas, tanto na artéria troncopulmonar quanto na artéria aorta, tá bom? E elas têm uma disposição, tá bom? Existe uma ordem para elas, tá? No caso, no lado direito, eu vou aproveitar para mostrar nesse coração aqui, ó, que fica bem mais fácil. Nesse coração foi retirada a artéria aorta, ó, a artéria aorta e a artéria troncopulmonar. Aí eu vejo aqui, ó, as válvulas, ó. Olha elas aqui, só que numa vista superior. Olha que bonitinho, né? Eu consigo ver o seio delas aqui aberto, ó. Eu tenho uma válvula que eu chamo de anterior, uma válvula semilunar anterior, uma válvula
semilunar direita e uma válvula semilunar esquerda, ó. Tá? Ó, uma válvula semilunar esquerda, ó. Esquerda, anterior e direita. Certo? Pra vocês poderem notar bem aí. Bom, então essa daqui foi a parte de átrio e de ventrículo direito. No próximo vídeo eu vou mostrar a anatomia do átrio e do ventrículo esquerdo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo.